Então, hoje, o nosso querido Jorge Miguel, né, trará o seu estudo, as suas pesquisas para nós. Ele vai trazer o tema necessidade da vida social. É o nosso querido trabalhador da nossa casa, então vamos envolvê-lo com as nossas melhores vibrações, né, para ele sentir já de antemão a nossa gratidão, agradecimento pelas pesquisas e trabalho dele. Obrigado, Mayra. Primeiramente, eu quero externar meu profundo agradecimento a Deus pela renovada oportunidade de mais uma vez ter sido designado aqui para falar sobre doutrina espírita na nossa casa, né? Eu sempre que falo nas casas, eu gosto de lembrar que a doutrina espírita me cativou por ser a doutrina da fé raciocinada, né? Como disse Kardec, é a doutrina da fé raciocinada porque pode enfrentar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Mas nós temos certeza também que é a doutrina da fé raciocinada porque não é baseada em crendices. A doutrina espírita é baseada no saber. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente adquire a convicção da fé raciocinada. Porque o que a doutrina espírita nos traz de novo é a verdade que Jesus veio trazer, né? Qual é a grande verdade de Jesus? A grande verdade é que nós somos espíritos imortais, submetidos à lei do progresso, à lei de causa e efeito, cujas estas duas leis são cumpridas através da lei de reencarnação, né? Então, a lei da reencarnação é o ponto-chave da doutrina espírita, porque somente a lei da reencarnação é capaz de nos explicar com satisfação, satisfatoriamente, as desigualdades que existem no planeta, né? Antes, quando eu não conhecia a doutrina espírita, eu ouvia falar em Deus justo, né? Eu pensava com meus botões assim, será que é justo mesmo? Né? Eu tinha dificuldade em entender, né? Aliás, eu não acreditava muito nem em Deus. A doutrina espírita, para mim, teve a faculdade de me dar a convicção da existência de Deus. Eu não acredito em Deus, eu sei que Deus existe. Eu estou conforme Paulo fala na carta aos acho que é Hebreus, não me lembro bem, no capítulo 11, ele diz assim, ora, a fé é a certeza de que alguma coisa vai acontecer e a prova do que não existe. Quando a gente tem a prova da existência, a prova do que não se vê, não é a prova do que não existe. Quando a gente tem a convicção da existência de Deus, a gente não acredita em Deus, a gente passa a saber, a ter certeza da existência de Deus nas nossas vidas, né? E como a Mayra falou, eu fui pego de surpresa pelo Gilberto para fazer o estudo de hoje, né? Que estava marcado para cá o nosso amigo Dirceu Machado, mas por um compromisso outro qualquer, que eu não sei qual foi, ele pediu licença para não comparecer. E o Gilberto aí ligou para mim e pediu para eu fazer. A gente tem sempre alguma coisa preparado, né, que a gente fala em outros lugares, e eu escolhi para falar na noite de hoje um tema que está dentro da lei de sociedade. A lei de sociedade é no capítulo 7º da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, né? E a lei de sociedade é uma lei bastante interessante. E o tema dentro dessa lei da sociedade é necessidade da vida social. O homem, para viver, ele não tem condições de viver isoladamente, né? Eu antigamente ouvia as pessoas dizerem assim, eu não preciso de ninguém para viver, né? Eu não conhecia a doutrina espírita, eu acreditava que a pessoa realmente não precisava de ninguém para viver. Mas nenhum de nós consegue viver isoladamente. Por quê? Porque tem muita coisa que é produzida para atender às nossas necessidades que nós não produzimos. Quem é que produz o fio do tecido que faz a roupa para se vestir? Quem é que produz o medicamento que se usa em caso de doença? Né? Então,
tudo nós dependemos do outro. Quem é que está nesse momento descansando para acordar às 4 da madrugada para ir plantar o feijão que a gente compra lá no supermercado? Nenhum de nós tem horta em casa plantando tudo, ou tem gado, criando gado para ter o alimento necessário para comer, né? Então, apesar de a gente não fazer nada disso, não nos falta nada. E nós temos que dar graças a Deus por isso, porque tem lugares que as pessoas têm o poder aquisitivo para comprar as coisas e não têm a coisa para comprar, né? Eu tive uma ocasião, necessidade de uma viagem a trabalho a Angola, né? E eu fiquei horrorizado em Angola. A gente vê lá, eu não me lembro como é que chama a favela lá. Tem um outro nome, não é favela como a gente chama, não. A gente vê aqueles casebres, só que lá é tudo de tijolo, né? Aquele tijolo feito de concreto, né? Não tem barraco de madeira como tradicionalmente aqui no Brasil a gente acostumou a identificar a favela, né? Hoje em dia é até proibido falar favela, né? Eu estou arriscado de sair daqui e ser preso, agora é comunidade, né? Eu não sei em que muda não, viu? Qual é a diferença? Tem até umas músicas bonitas, né? Falando de favela, né? Então, a favela já foi tema de músicas bonitas, né? E lá em Angola, a gente vê naquelas comunidades muito carentes, carro zero, Mercedes-Benz, que lá entra tudo, né? E o cara não tem o que comer, porque não tem o que comprar. Quando chega navios carregados com aqueles containers com alimento, que eles descobrem que é alimento, eles invadem o porto, arrebentam tudo, porque se esperar chegar no mercado, eles não têm vez, porque primeiro vai atender a quem tem posição social mais elevada, né? E o povo mesmo fica na dificuldade. Então vê que não adianta a gente pensar que vive sozinho, porque não vive. Então a vida em sociedade é uma necessidade ao progresso. E Deus foi tão sábio nessa questão que criou a família, a célula social mais importante que tem, a primeira célula onde nós nos reunimos para desenvolvermos conjuntamente, né? A gente sabe que a família é o cadinho principal para o aprimoramento espiritual. É na família que a gente encontra aqueles companheiros do pretérito com quem temos dificuldade, ou aqueles companheiros do pretérito com quem nos afinizamos muito. Existem dentro das famílias diversas possibilidades. É por isso que nas famílias uns se dão bem com uns, já não se dão bem com outros. Por quê? Porque uns são da família de afinidades, né? Da nossa família comum, normal, e outros são espíritos que são colocados juntos para reajustar diferenças em vidas passadas, né? E esse questionamento da necessidade da vida social está no capítulo 7º do Livro dos Espíritos, da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, né? E a necessidade da vida social está contida nas perguntas 766 a 772. Na primeira pergunta, 766, Kardec pergunta assim: a vida social é natural? A resposta: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, veja bem, a palavra é para possibilitar a comunicação. A gente sabe, até pela própria doutrina espírita, que os animais também têm um tipo de comunicação qualquer, né? Mas eles não têm uma comunicação tão desenvolvida quanto o ser humano, quanto o espírito encarnado. Por que isso? Porque a troca de informações enriquece o ser humano, enriquece o ser social, né? Aquele que sabe o mais ensina aquele que sabe o menos, e reciprocamente. Até o que sabe o menos, às vezes a gente pensa que uma pessoa sabe menos do que a gente, e de repente ela fala alguma coisa que a gente não sabia, né? Porque o conhecimento, ele não é visível olhando para a pessoa, não está escrito na minha testa as coisas que eu sei. E às vezes a gente ouve uma coisa interessante para a nossa reflexão, até de uma criança, né?
Uma criança às vezes fala uma coisa para a gente que a gente, meu Deus do céu, da onde tirou isso, né? E a gente está sempre aprendendo. A gente aprende até com uma pessoa embriagada, com uma pessoa num estado de desequilibrado, porque às vezes fala alguma coisa que nos desperta um raciocínio, nos desperta uma reflexão. Então a troca de informações é que vai trazer o enriquecimento cultural dos povos, né? É por isso que nós temos necessidade da vida social. E é por isso que nós temos o dom da palavra. Na 767, Kardec perguntou: o isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Então tem aquela questão do isolamento, né? As pessoas às vezes se isolam porque querem praticar uma virtude equivocada. A virtude verdadeira é aquela virtude que a gente cria na convivência com o semelhante. Por isso que a doutrina espírita estabeleceu como bandeira máxima o fora da caridade não há salvação. Eu quero me tornar melhor aos olhos de Deus, eu tenho que tratar o meu semelhante como Jesus recomendou. Qual foi a recomendação de Jesus? Amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito e de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu externo o meu amor pelo próximo? Sendo solidário, sendo cooperativo, sendo participante, né? Eu tenho que me entrosar com o meu próximo de modo que eu possa ser ajudado por ele quando eu estiver em estado de necessidade e principalmente visando a possibilidade de ajudá-lo quando ele estiver em estado de necessidade. Esse foi o ensinamento que Jesus, quando ele disse principalmente, conforme está lá no capítulo 6, versículo 31 do Evangelho de Lucas: como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Ou seja, nós não temos direito de fazer ao nosso semelhante nada do que reclamaríamos que o nosso semelhante fizesse conosco. E também temos a obrigação de fazer ao nosso semelhante, para o nosso semelhante, tudo aquilo que gostaríamos que o nosso semelhante fizesse para nós, para conosco, né? Ajuda recíproca, ajuda mútua, né? Esse foi o ensinamento básico de Jesus. E essa informação de Jesus, como vós quereis que os outros vos façam, fazer vós também, isso é o pulo do gato. Quando nós quisermos fazer alguma coisa em relação a um semelhante, para sabermos se devemos ou não fazer, é só raciocinar: e se fizesse comigo? Né? Então é o pulo do gato. A gente só erra depois que sabe dessa informação de Jesus, desse ensinamento de Jesus, se quiser. E aquele negócio, quando a gente erra sabendo, a responsabilidade é centuplicada, né? Não é nem decuplicada, talvez não seja nem centuplicada, seja 1000 vezes mais, né? Então, é por isso que muita gente, quando conhece a doutrina espírita, não se liga diretamente à doutrina espírita porque sente um peso de uma responsabilidade muito grande. Emmanuel fala que o espírita, quando ele conhece a doutrina espírita, ele é tomado de inquietações. E é verdade. Aquele que diz que é espírita, mas que não é tomado de inquietações com relação ao seu modo de proceder, ainda não assimilou a doutrina espírita, né? Porque quando a gente assimila, a gente fica preocupado com o modo de tratar os outros, com os erros que ainda incorre. Eu, por exemplo, incorro em erro para burro. Não é porque eu estou falando aqui que eu melhorei, não. Eu estou fazendo um esforço terrível para me melhorar. Mas é difícil mesmo. É muito difícil a reforma íntima. É muito difícil a renovação. A destruição é sempre muito mais fácil e mais rápida do que o conserto, né? A gente, quando bate com o carro num poste, em um segundo arrebentou o carro todo. Agora manda para consertar para ver quanto tempo ele vai ficar na oficina. E tudo é assim. A gente, depois que diz uma palavra de ofensa para uma pessoa, para voltar a um bom viver com aquela criatura, é difícil, porque as pessoas ficam com o pé atrás com relação a nós, né?
Ninguém gosta de ser maltratado. Então é por isso que Jesus falou, faz aos outros apenas o que gostaria que o outro vos fizesse. Se eu não gosto de ser maltratado, eu tenho obrigação de tratar meu semelhante com urbanidade, da maneira como eu gostaria de ser tratado. No Brasil é muito comum as pessoas quererem respeito, né? Agora, já reparou a falta de respeito como vive por aí à solta, né? É impressionante isso, as pessoas querem os seus direitos, mas não pensam no direito do semelhante, porque a lei de liberdade, ela diz isso, né? A nossa liberdade termina onde começa a liberdade do outro, mas nós queremos sempre para nós nunca olhamos o lado do outro, né? E isso é o ensinamento que Jesus deu com essa informação de que só devemos fazer ao próximo aquilo que não gostaríamos que o próximo nos fizesse conosco, né? Perdão, só devemos fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que o próximo fizesse conosco, né? Então, a questão 768, Kardec pergunta: o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? A resposta: o homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Se anula, né? se paralisa, né? Isso é verdade, porque o nosso saber, ele para ser aumentado, nós temos que estar, além de estudando, em contato com pessoas que sabem mais do que nós, né? É que nem a criança ela não se desenvolve sozinha. Como é que a gente começa a ensinar as crianças? Pelo beabá, né? Pelo básico, né? A criança vai se desenvolvendo, quanto maior for na direção dela o interesse de auxiliá-la a aprender. Só que quando nós nos tornamos adultos, nós aprendemos se quisermos, se queremos, né? Não adianta uma pessoa querer me ensinar uma coisa que eu não quero aprender, né? E tem uma outra vantagem essa questão do aprendizado, é que o que se aprende espiritualmente nunca mais se esquece, né? A Mayra pode me dar um ensinamento a mim agora, que amanhã quando eu olho para ela, eu nem me lembro que ela me deu, eu esqueci de tudo que ela me deu. Mas um dia na espiritualidade que eu vir a Mayra, eu vou me lembrar daquele ensinamento que ela me deu. O espírito não esquece a informação recebida. É nesse sentido, inclusive, que se diz que o espírito não retrograda, né? O conhecimento auferido é para sempre, é para a eternidade. É por isso que a pessoa que diz eu não tenho mais condições de aprender nada, está plenamente equivocada. Eu não tenho mais idade, melhor dizendo, para aprender nada. Todo mundo tem idade para aprender tudo. É só querer aprender, porque aprendeu não esquece. Aprendeu é menos uma coisa que vai reencarnar no futuro com necessidade de aprender, porque já aprendeu. Ela pode até recordar, rememorar numa nova encarnação. É como acontece muitas vezes com esses espíritos que Deus permite que cheguem aqui na Terra, nos demonstrando o saber de outras encarnações, para a gente acreditar também, né? É para despertar o nosso interesse, o nosso conhecimento. Poxa, como é que uma criança tão pequena sabe tanta coisa? Se manca aí, ô cara. Desconfia que ele sabe coisa de outra vida, de vida anterior, né? Mas as pessoas que negam a reencarnação negam peremptoriamente essa possibilidade, né? Eu me lembro que há uns 7 ou 10 anos atrás, tinha no México um garoto de 7 anos que fazia palestras para grandes públicos só sobre medicina. As pessoas ficavam estarrecidas. Como é que pode um garoto desse saber? Alguns aceitavam, mas muita gente não aceitava, achava que era bruxaria, que era como é que se diz, milagre, essas coisas, né? Porque não aceitam a possibilidade de o espírito ter recordações de vidas passadas, né?
E isso é uma verdade, né? Então, o homem, ele tem que estar em contato permanente com o saber, né? Através da leitura, através da conversa, às vezes numa troca de informação muito superficial, aparentemente superficial, a gente extrai conhecimentos impressionantes, né? A conversa, não, isso daí também não é para a gente ficar prestando atenção na conversa dos outros não, viu? Aí já é fuxico, né? É para a gente conversar abertamente com aquelas pessoas com quem a gente tem amizade, né? A gente pode ensinar a doutrina espírita, a gente pode ensinar, aquele que sabe tocar violão pode ensinar violão, aquele que sabe pintura pode ensinar pintura, o que sabe escultura pode ensinar escultura, porque tem um detalhe também, né? Cada um de nós, quando reencarna, vem com uma dotação de talentos. Né? A gente já ouviu a parábola dos talentos, né? Que o homem deu cinco denários para um, 3 para outro e 1 para o outro. Quando ele voltou, foi querer conta daquilo. Né? Nós viemos com esses talentos. Os nossos talentos são para serem utilizados não só em benefício nosso, porque cada um de nós vai ter que prestar conta à própria consciência quando retornar à pátria espiritual. Esse negócio de dizer que vai ter um tribunal lá, não vai ter nada disso não. É a nossa consciência que vai cobrar da gente. Somos nós mesmos que vamos identificar o compromisso assumido e a contrapartida relativamente a esse compromisso. Existem muitas maneiras de se produzir o bem, né? Eu vi um filme um dia desse, eu pensei até que esse filme fosse de fato real, né? De tão bonito que é o filme, chama Maria e Marta. Alguém já viu esse filme aí? Maria e Marta. Eu tenho aquele tal de Netflix, né? Aí de vez em quando eu vou lá, capo. Aí vi Maria e Marta, vi a sinopse dele e resolvi assistir. Mas esqueci de ver se era baseado em fatos reais. E no transcorrer do filme, a história de uma senhora que o filho foi para a África e de uma outra menina que o filho também contraiu malária, né? E aí elas perderam os filhos, respectivos filhos, só que o de uma tinha 20 e tantos anos e a outra era criança ainda, né? Elas, ao invés de ficar chorando a vida, sabe o que elas foram fazer? Foram para o país onde os filhos tinham morrido para trabalhar na erradicação da malária, né? Então, ver o que move as pessoas. Às vezes é preciso uma pessoa ter uma perda significativa para ela se entusiasmar a trabalhar em prol de alguma coisa. Foi o caso dessas duas mães, né? Mas é um filme muito bonito, né? Aí eu cheguei à conclusão que, como o filme não era baseado em fatos reais, eu cheguei à conclusão que era um filme de denúncia, né? Que eles disseram que não sei quantos milhões de crianças morrem por ano só vitimados pela malária, né? A malária já matou muito aqui no Brasil. Eu sei que hoje, para a gente, ainda hoje, se você for tirar um documento qualquer para ir para Manaus, por exemplo, comprar uma passagem aérea para Manaus, eu não sei se na própria aviação de, mas eles dizem você tem que tomar vacina contra a malária. Porque ir para Manaus sem tomar vacina contra a malária é uma temeridade, viu? É uma temeridade. Aí eu me lembro de um amigo que esteve comigo em Angola, né? A gente foi numa candonga lá, alguém falou, candonga é feira, né? Aí a gente foi numa candonga. Olha, era uma mosquitada que a gente andava assim, o mosquito batia na cara da gente. E ele desesperado, né? Ele dizia, Jorge, vamos voltar para o hotel, Jorge, isso daí a gente vai ser vitimado pela malária. Aí eu, como tenho uma crença, eu tenho comigo o seguinte, se eu não tiver que pegar malária, não adianta nem um mosquito me morder, porque eu estou vacinado automático. Não é pela vacina que eu tomei, não, mas eu tenho na minha cabeça o seguinte, quando se trabalha no bem, a gente é imunizado de uma porção de doença, né? E, então,
Porque eu raciocino o seguinte, a dengue, por exemplo, se o mosquito da dengue mordesse só as pessoas que estão com dengue, era justificável, mas eu tenho a certeza que ele morde muito mais gente. Eu mesmo já devo ter sido mordido por mosquito de dengue, só que ainda não está na hora de eu pegar a dengue, né? Então eu não tenho medo. Eu sigo uma página que eu li uma vez da doutrina espírita, não sei onde, que a gente não deve ter medo de nada. Eu só não posso me atrever ao seguinte, eu vejo um cara dando tiro para cá e outro dando tiro para cá. Eu não vou entrar no meio achando que a bala não vai me pegar. Aí é suicídio. Né? Agora, eu ter medo de ir num tal lugar porque é difícil, lá tem muita criminalidade, eu não tenho medo de nada. Eu vou a todos os lugares que eu tiver que ir sem medo nenhum, porque eu tenho convicção seguinte, se não tiver que acontecer comigo, não vai acontecer. E tudo que acontecer comigo está de acordo com a vontade do Pai. Eu tenho essa convicção comigo, né? E então, a gente não deve se esconder das pessoas. A gente não deve ter uma vida social curta, uma vida social de pouco relacionamento. Com quanto mais pessoas a gente se relacionar, mais aumenta a possibilidade de a gente aprender alguma coisa. Que tem sempre gente que sabe alguma coisa que pode ensinar para a gente. Né? Às vezes a gente descobre uma coisa e diz assim, puxa vida, por que eu nunca pensei nisso? Porque nunca se relacionou com aquela pessoa que ensinou aquela coisa. Né? Tem um comentário de Kardec aqui. Nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se complementam uns aos outros para assegurarem seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Então o homem, ele foi feito para viver em sociedade, porque seria muito difícil o homem aprender só na escola. O homem ter que se dirigir a um determinado lugar para aprender tudo. Né? A criança, por exemplo, a criança, ela aprende uma gama de coisas que a gente não sabe de onde ela aprende. Mas, de repente, a gente vê a criança tocar num assunto determinado, aí a gente pergunta, com quem você aprendeu? Ela fala. A criança lembra quem foi que explicou aquilo a ela. Então, uma criança que se relaciona com muitas outras crianças, ela se torna mais como se dizer, mais culta. Ela se torna mais sabida, mais esperta. Né? Por quê? Porque recebem informações variadas. Elas recebem informações múltiplas, que só dentro de casa fica difícil de receber só dos pais e dos irmãos. Né? Aí teve um cara sabido, né? Isso tá no próprio Livro dos Espíritos. O grande expoente da psicologia, Carl Gustav Jung, que viveu de 1875 a 1961, escreveu em A Prática da Psicologia, da editora Vozes, o encontro de duas personalidades assemelha-se ao contato de duas substâncias químicas. Se alguma reação ocorre, ambos sofrem uma transformação. Que informação legal, né? Eu não aprendo só com a Mayra aprende comigo também, né? É aquela questão da influência espiritual. Nós somos influenciados por espíritos, mas também influenciamos espíritos. Espíritos influenciam espíritos. Encarnados influenciam encarnados. Há reciprocidade no interagir entre os espíritos encarnados ou desencarnados. Quando eu falo encarnados, estou falando de nós que estamos vivendo na Terra. Então, toda vez que a gente troca informações, troca conhecimento, houve um enriquecimento recíproco. Eu aprendi alguma coisa com a Lívia aprendeu alguma coisa comigo. Isso é realidade, gente.
Isso não é ficção. Isso é realidade. É por isso que a gente tem que dar muito valor à vida social e, principalmente, trabalhar para que essa vida social seja de boa qualidade. Né? Não é porque eu tenho que viver em vida social que eu tenho que escutar música que eu não gosto, tenho que ouvir a poesia, a piada que eu não gosto de ouvir. Né? Eu posso selecionar o grupo com quem eu quero me elaborar culturalmente. Né? É por isso que existem camadas sociais. Né? Tanto que aquele que sai da camada social, aí eu prefiro falar cultural, inferiorizada, para se juntar à camada social maior, ele tem tanto a ganhar quanto talvez tenha a ganhar aquele que está lá em cima e desce do pedestal dele para fazer contato com aqueles irmãozinhos que estão menos esclarecidos em teoria. Né? Porque a troca é recíproca, os dois lados se enriquecem sempre. Nem que seja para saber o que não precisa saber, a gente enriquece. Bom, eu não preciso disso aí para nada, pronto. Eu quando ligo a televisão lá, boto num programa tal, eu não preciso desse programa para nada. Aí eu vou ouvir minha música clássica, vou botar no canal que eu quero ver, entendeu? Eu não sou obrigado a ouvir informações que não me interessam. Me interessa saber que o garotinho foi andar de patinete, escorregou, caiu com a cabeça na água, aquele negócio de pegadinha, né? Aquilo ali eu acho de uma má ideia terrível. Aquilo ali. Tem casos ali que a gente vê, aquelas tal de pegadinhas, eu não sei se é pegadinhas ou não sei o nome que tem aquilo, que a gente fica desconfiado que a pessoa sofreu até algum traumatismo sério, e é como palhaçar para rir. Eles passam para rir. Aquilo ali é o tipo da cultura que não me interessa. Não me interessa ver aquilo. Se eu quiser rir, eu vou num circo. Que aí o circo, o palhaço está lá fazendo palhaçada para me fazer rir. Agora, na televisão, dentro da minha casa, eu não sou obrigado. E aí tem a tal da vida de isolamento, voto de silêncio. Está dentro dessas questões, né? 766 a 772. Kardec pergunta assim: concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja nas leis da natureza. Mas, como todos os gostos são também naturais, por que o do isolamento absoluto seria condenável se o homem encontra nele satisfação? Eu gosto dos espíritos que eles dão a resposta concisa, né? Satisfação egoísta. Eu vou me isolar para quê? Né? Quando eu ficar em maus lençóis, eu vou procurar? Só vou me isolar quando eu estiver numa boa? Né? Aí teria que se isolar para tudo, né? Deu dor de barriga, fica no isolamento. Deu dor de dente, fica no isolamento. Agora, eu me isolar quando eu estou numa boa e perturbar a paciência do próximo de quem eu não quis me aproximar quando estou em dificuldade, qual é a vantagem que tem nisso? Aí eles dizem, satisfação egoísta. Há também homens que, olha a resposta, há também homens que encontram satisfação na embriaguez. Aprovas isso? Deus não pode considerar agradável uma vida em que o homem se condena a não ser útil a ninguém. Deus não pode considerar agradável uma vida em que o homem se condena a não ser útil a ninguém. Isso é uma prova que Deus nos criou para sermos úteis uns aos outros. É por isso que a bandeira da doutrina estabelecida por Paulo é fora da caridade não há salvação. Porque nós temos que fazer ao nosso semelhante o que gostaríamos que o semelhante fizesse conosco, como eu falei antes, né? Então, eu tenho que estar disponibilizado para auxiliar meu próximo que se apresentar a mim em estado de necessidade. O que é pior, muitas das vezes a gente tem a possibilidade e não ajuda, né? Porque, evidentemente, algumas ajudas que possam me pedir, eu posso não ter condições de atender. Mas muitas das vezes, na maioria das vezes, a gente deixa de atender pelo achismo. Acho que ele vai querer aquilo ali para outra coisa, né? E isso é um erro clássico, né? Eu sempre me refiro àquele ensinamento de Jesus. Se alguém te pedir para caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Se alguém te pedir a capa, dele também a túnica.
ou seja, não questiona o pedinte, porque nós não sabemos da real necessidade do pedinte. Né? A gente não sabe da real necessidade da pessoa. É o que eu costumo dizer sempre. Um elemento chega embriagado perto de mim e pede dinheiro dizendo que quer comprar um pão para comer. Eu aí olho para a cara dele, vai beber cachaça e não dou. Ele aí não come, passa mal e perece. Aí eu me lembro da pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Para ser agradável a Deus e assegurar melhor condição, melhor posição futura, basta não fazer o mal? Os espíritos. O bem tem que ser feito por todos que tiver oportunidade, mais ou menos assim, porque todos responderão pelo mal que advier do bem que não tiver sido feito. Então eu não dei o pão a ele, ele pereceu, eu tenho responsabilidade naquela situação. Eu não tenho que condenar, eu não tenho que julgar, eu não tenho capacidade para julgar. Nenhum de nós tem, na verdade. Por isso que Jesus deu o ensinamento da mulher adúltera. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Né? E nós, muitas das vezes, temos o passado negro que nós não sabemos identificar, né? Então, por que eu vou condenar o semelhante? Né? Então, a gente não tem que julgar o irmão que pede. Jesus falou até, inclusive, não negueis a quem te pedir emprestado. Ele não diz nem pedir, pedir emprestado. Nem a quem pede emprestado a gente tem o direito de negar. Quer dizer, isso daí, evidentemente, que na vida da gente a gente cansa de negar. Eu mesmo cansei de negar sabendo disso tudo. Né? Muitas vezes eu me arrependi, outras vezes nem tanto. Mas a grande verdade é que nós estamos incorrendo em erro quando deixamos de atender uma real necessidade, porque não está escrito na testa da criatura que ela está em real necessidade daquilo que ela está pedindo, não está escrito. Né? E muitas das vezes a pessoa pode sofrer uma consequência ruim porque nós não tivemos a caridade de atender aquela criatura. É por isso que a caridade tem que ser sem olhar a quem, não saiba a vossa mão direita o que fez, a vossa mão esquerda o que fez, o que deu a vossa mão direita. Né? Isso tudo é para reforçar a necessidade de ajudarmos-nos mutuamente. Essa é a bandeira máxima da doutrina espírita, porque foi ensinada por Jesus. Jesus deu os maiores exemplos de caridade, exemplificando, né? Ele exemplificou toda a caridade que ele podia exemplificar, além de nos deixar por escrito. Quer dizer, ele não nos deixou por escrito, mas ele instruiu os seus apóstolos para que eles nos deixassem por escrito. Porque tudo que foi escrito pelos apóstolos foram mensagens de Jesus, né? E tem uma passagem do Evangelho que eu acho lindíssima, aquela que ele diz, quando o Senhor vier sentar-se no reino de tua glória, separará os bodes e dirá, bem-aventurados, porque quando eu pedi água me deste de beber, pedi comida. E essa passagem evangélica é a expressão da caridade pura ensinada por Jesus. Então nós não podemos ter dúvidas de que o ensinamento maior que Jesus nos veio dar foi para que nós realmente amássemos uns aos outros. E como é que a gente ama, prova que ama o semelhante? Fazendo pelo semelhante aquilo que estiver sendo necessário ser feito com ele, e estando dentro das nossas possibilidades, evidentemente. Né? Então, é reflexão pura essa questão da caridade. A 770, sobre essa questão do isolamento, né, vida de insulamento e voto de silêncio, Kardec pergunta na 770, que pensar dos homens que vivem em reclusão absoluta para fugirem ao contato pernicioso do mundo? Duplo egoísmo. Egoísmo puro. Ele foge do contato, o que ele ganha com isso? Pureza? Tenho minhas dúvidas, né? Porque a pureza, ela tem que ser depurada com o sentimento, trabalhando o sentimento do amor, o sentimento do perdão, o sentimento de não revide, né? Porque é outro ensinamento grandioso de Jesus, perdoar não só 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ensinamento contundente. Eu tenho que contar mesmo 490 vezes?
70 vezes, 7 vezes, 490 vezes? Não, não tem que contar. Isso quer dizer perdão indefinidamente. Eu tenho que perdoar sempre. Eu não posso ter dúvida na minha necessidade de perdoar o meu semelhante. Porque quando nós erramos, nós ficamos ansiosos pelo perdão do outro, né? Pela desculpa. A gente às vezes tem até vergonha de pedir desculpa, de tão forte que foi a ofensa que fez, e fica com medo de pedir desculpa e receber uma não conformidade pela cara, né? Então, mas o ensinamento é esse, é que eu tenho que perdoar, não importa a ofensa que me seja feita, a agressão que me seja feita. Nesse caso, eu rendi um louvor ao Neymar. Eu em nenhum momento vi o Neymar criticar o rapaz que deu aquela entrada pelas costas dele. Em nenhum momento ele criticou. Ele apenas falou, aconteceu porque tinha que acontecer. E no pescoço dele está escrito assim, tudo passa. Né? Quer dizer, ele sabe das coisas, Neymar, hein? Né? Ele em nenhum momento, então, isso é uma espécie de perdão. Ele não se revoltou, ele voltou com a cara toda sorridente, dizendo, eu não estou vencido, eu ainda vou ter muitas oportunidades na minha vida. Ele sabe que ele é um garoto de 22 anos, né? Então isso é uma qualidade extraordinária do garoto, né? Ele não condenou o rapaz, ele nem mencionou o nome dele para não condenar, né? Então isso é uma vantagem tremenda, porque como fizeram com aquele rapaz que mordeu o outro, né? Eu botei na internet uma informação, você leu? Uma informação referente àquela mordida. Existe uma doença chamada síndrome de Tourette. Ela não é uma doença que tem características iguais. É a dificuldade, é a impossibilidade de o doente controlar alguns impulsos. Então eu tenho um netinho que ele tem síndrome de Tourette, né? Ele agora está fazendo tratamento, está reduzindo bastante. E ele tem, dá uma jogada assim com a cabeça e dá um grito. Tem um filme na internet, que eu até mencionei quando eu botei isso no Facebook, que chama O Líder da Classe. Conta uma história verdadeira de um rapaz que tinha síndrome de Tourette, e ele venceu a doença, ele passou a dar aula, e ele, quando ele pegava uma turma nova, ele dizia, olha, de vez em quando eu vou fazer isso assim, assim, mas vocês não liguem porque eu faço, porque não posso controlar, mas o que eu puder ensinar você. Ele se tornou um dos melhores professores da época. Lindo filme. Quem tiver a oportunidade de ver pode assistir. O Líder da Classe. Então, eu já vi um outro filme de um garoto que xingava, outro que dá pontapé. Então, são impulsos que o doente não consegue. E quando aquele rapaz fez aquilo, ele estava bem assim, de repente ele correu atrás do cara e deu uma mordida. Eu pensei, isso é síndrome de Tourette. Como eu ouvi, quer dizer, eu não pensei no momento, eu pensei depois porque eu ouvi dizer que ele já tinha feito isso outras vezes. Então isso é síndrome de Tourette, né? É uma doença, quer dizer, existem cada doença que a gente fica até estranhando, né? Mas é uma doença. Então, está todo mundo condenando o cara. Por que eu escrevi? Porque eu vi que realmente estavam condenando o rapaz sem tentar que pudesse ser uma doença. E eu acho que é uma doença, entendeu? Então, para tentar livrar um pouco a cara dele, que eu escrevi esse negócio aí, apesar dele ser argentino, viu? Ah, não, ele é uruguaio, né? Ele é uruguaio. Mas então, existem muitas possibilidades de a gente amar o próximo. Agora, a melhor maneira de amar o próximo, demonstrar o amor ao próximo, é através da caridade, porque a caridade é o amor em movimento. É por isso que naquela passagem do Paulo, quando ele fala que se eu desse tudo que eu tinha e não tivesse caridade, eu nada seria, numas traduções bíblicas ele fala a palavra caridade, em outras traduções bíblicas eles falam a palavra amor. Então eu acho que no tempo de Paulo e de Jesus, a palavra amor e caridade eram a mesma coisa, né? Então, o que é o amor? É eu atender o meu semelhante na medida das suas necessidades. O que é a caridade? Eu atender meu semelhante na medida de sua necessidade. É a mesma coisa. Então, tanto faz falar amor como caridade. É na carta aos Coríntios, né, que tem essa passagem de Paulo. O Gilson que sabe tudo.
Bom, 770A. Aí Kardec era insistente, ele faz a pergunta, não ficou satisfeito com a resposta, ele pergunta quase a mesma coisa de novo. Mas se esse retraimento tem por fim uma expiação com a imposição de penosa renúncia, não é meritório? Fazer maior bem do que o mal que se tenha feito, essa é a melhor expiação. Com esse retraimento, evitando um mal, o homem cai em outro, pois esquece a lei do amor e da caridade. Veja que é tudo em função da lei da caridade, né? Isso ligado à vida social, porque o cara que vai se enfiar lá numa gruta para viver lá, ele não faz nada para ninguém. É verdade que ele também não pede que ninguém faça nada por ele, mas em princípio ele está se isolando da possibilidade de mostrar o amor que ele tem no coração dele. Ele está se isolando dessa possibilidade, porque ele não faz nada para ninguém, como é que ele vai provar que ele ama o próximo, né? 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes? Olha que pergunta do Kardec, né? Estes se elevam ao se rebaixarem, têm o duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. Essa é a abnegação total, né? Aqueles que se fogem do mundo, como Madre Teresa de Calcutá, foi cuidar de pessoas doentes, né? A gente tem a notícia do Albert Schweitzer, né, que foi trabalhar na África, se formou em medicina para ir trabalhar na África, se isolou da sociedade para criar crianças doentes. Isso é abnegação total, é esquecimento de si mesmo. Esse é o maior, é o cumprimento do ensinamento de Jesus na sua mais elevada pureza, né? São os espíritos que estão realmente dando um passo gigantesco em direção à sua felicidade plena. Aí ele faz a 771A. E os que procuram no retiro a tranquilidade necessária a certos trabalhos. Esse não é o retiro absoluto do egoísta. Eles não se isolam da sociedade, pois trabalham para ela. Quer dizer, Kardec devia estar pensando assim no cientista, né? Que se esconde lá dentro de um laboratório e fica anos e mais anos pesquisando alguma coisa. Ele precisa da tranquilidade para trabalhar, é diferente. Mas ele está descobrindo alguma coisa que vai ser de proveito para a sociedade, né? O cientista, quando o Albert Sabin, por exemplo, quando ele descobriu a vacina, quando ele deve ter ficado um período que a gente não sabe calcular, que eu nunca vi de nada sobre essa informação, para descobrir essa vacina. Quando ele descobriu, ele produziu um bem para a humanidade incalculável, né? A quantidade de gente que beneficia até hoje, né? A vacina Sabin. A 772. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais alta antiguidade? Perguntais antes se a palavra é natural e por que Deus a deu. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades por ele concedidas. Não obstante, o silêncio é útil porque no silêncio te recolhes. Teu espírito se torna mais livre e pode então entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, os que consideram essas privações voluntárias como ato de virtude têm boa intenção, mas se enganam por não compreenderem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Eu me atrevo mais a dizer, e quem disse que o voto de silêncio é sinal de mente pura, né? Gente, a minha dificuldade com o meu pensamento é terrível, que eu não tenho silêncio que eu consiga me conduzir de maneira adequada, porque o pensamento é uma cilada terrível para a gente, né? O que a gente pensa o que não deve, eu parafraseio o Paulo, né? Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Eu faço com relação ao pensamento. O pensamento elevado que eu quero ter, eu não tenho, mas o que eu não quero ter, esse eu ainda tenho a toda hora.
É impressionante. Eu vivo pelos ônibus, porque cada coisa que eu olho eu penso uma besteira, né? Aí eu fico pedindo a Deus, Senhor, me dá força para eu vencer essa coisa. Eu não sei o que eu faço. A dificuldade é tanta. Aí eu já pensei, será que eu vou precisar de umas 500 reencarnações só para domar meu pensamento, gente? Não sei, né? Pode ser. Aí o Kardec faz uma colocação final. O voto de silêncio absoluto, da mesma maneira que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem fornecer as ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Fazer o bem, evidentemente, a gente não pode se isolar para fazer o bem. E cumprir a lei do progresso é distribuir nossos talentos, né? É o que eu digo sempre, a gente pode identificar alguma coisa que a gente pode ser útil em alguma situação, numa comunidade carente, numa escola, né? Uma vez eu ouvi um professor dizendo que não consegue voluntários para ensinar, para alfabetizar adultos, né? Aí eu na época estava enrolado, mas me deu uma vontade de fazer aquilo, mas eu não tinha horário disponível, né? E até hoje eu penso assim, puxa, onde é que eu posso selecionar? Mas eu sou um cara muito pouco didático, né? Eu poderia trabalhar numa atividade dessa desde que eu tivesse o material que eu tenho que usar, que eu não sei nem que material que eu uso para alfabetizar. Será que é só abecedário? Eu não sei, né? Tem que ter uma técnica qualquer para ensinar alguém a ler, né? Não pode chegar lá, isso aqui é A, isso é B, isso é C. Deve ter uma técnica qualquer. E eu primeiro teria que tomar contato com essa técnica. Mas, de qualquer maneira, o nosso tema hoje central foi necessidade da vida social. Nós necessitamos da vida social e melhorar a qualidade dessa vida social, começando por dentro de nossa casa, que é onde as dificuldades mais se avolumam, né? mais se agigantam, mais se demonstram, né? É a necessidade da vida social de entendimento, tolerância, paciência, né? Que isso é difícil, viu, gente? Dentro de casa é que está o problema principal, né? Ainda hoje eu estava falando com minha mulher o seguinte, a minha mulher tem uma qualidade extraordinária, sabe? Ela é excelente mãe, excelente mulher, excelente companheira, mas ela tem o dom de tudo que eu falo, ela tem que dar uma negativa, né? Por exemplo, se eu disser para ela assim, olha, no feriado que vem nós vamos à praia, lá em Cabo Frio, ela falou, e se chover? Ela sempre tem alguma coisa para falar, né? Aí eu falo, ela fala para mim assim, você quer que faça o que de comida, isso ou aquilo? Eu digo, quero isso. Por que não quer aquilo? Aí hoje, eu falei não sei o que com ela antes de vir para cá, que eu estava fazendo as contas do tempo que a gente estava junto, né? Eu conheci minha mulher, eu tinha 17 anos, e ficamos namorando 4 anos e me casei. A gente está fazendo esse mês 47 anos de casado, né? Com o tempo que nós namoramos são 51 anos. Aí eu falei alguma coisa com ela, ela retrucou na hora, eu falei, Neida, já parou para pensar que são 51 anos que eu falo com você e você contradiz o que eu falo? Não teve uma vez que você apoiasse o que eu falei. Ela fica orgulhosa, né? Ela, estou conseguindo, ela deve pensar isso com ela. Mas é 51 anos, se eu... Não, ela não diz que essa ela ouve, não, ela sabe que é verdade. Mas são 51 anos, se eu disser que aquele... quer ver uma, essa foi recente porque é de futebol. Aquele Thiago Silva, ele parece muito com o sobrinho que eu tenho, né? Mas é a cara dele. Aí eu falei, puxa vida, a cara do Luciano. Ela, eu não acho. Aí eu não falei nada. 15 dias depois ela perguntou para mim assim, você não acha esse garoto parecido com o Luciano? É assim. E são 51 anos com esse tipo de coisa. Mas ela merece o meu sacrifício. Muito obrigado, boa noite a todos.